precisam e que nós podemos servir. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidar você nessa noite a ler um trecho da palavra no Evangelho de Marcos, que está no capítulo 2. Nós vamos ler no verso 13 até o capítulo 3, versículo 6. Marcos 2. Nós vamos ler do verso 13 até Marcos 3, verso 6. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e neste tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-a pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho quanto a vasilha, tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Certo sábado, Jesus, passando pelas lavouras de cereal, enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes eram permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa
do coração endurecido deles, disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Amém. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, porque ela é vida para nós. O salmista diz que é mais preciosa do que o ouro. Muitas vezes nós não cremos nisso, porque nós damos mais atenção àquilo que pode nos dar ouro do que a tua palavra. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, e nessa hora oramos para que o teu Espírito haja em nosso coração, trazendo a Deus a perfeita aplicação deste texto às nossas vidas. Oro assim, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos continua o nosso querido evangelista, discípulo de Cristo, mostrando como Jesus está caminhando com o seu ministério, falando a respeito daquilo que a palavra de Deus estava fazendo por meio de Jesus. Jesus está ensinando a palavra. Marcos mostra novamente para nós que Jesus tem um único alvo, um único objetivo. O objetivo de Jesus não muda. O objetivo de Jesus é ensinar a palavra. Ele quer mostrar às pessoas a respeito daquilo que Deus o Pai mandou que ele fizesse. Portanto, sabemos que os evangelhos não mostram como todos os discípulos de Jesus chegaram a conhecer Jesus. Mas agora, neste momento aqui, Marcos vai escrever sobre o encontro de Jesus com um dos seus discípulos. O seu discípulo em questão é Levi, que depois por nós é conhecido como Mateus, o que escreveu o outro evangelho. E Marcos tem interesse nessa história, no encontro de Cristo com Levi, porque Marcos quer mostrar para nós os ensinamentos de Cristo neste momento. Quais são os ensinamentos de Cristo neste momento? Os ensinamentos de Cristo é que Cristo veio chamar pecadores ao arrependimento e denunciar a incapacidade da religião. Essa é a ênfase de Marcos capítulo 2, versículo 13, a Marcos capítulo 3, versículo 6. Cristo veio chamar pecadores ao arrependimento e denunciar a incapacidade da religião. Acho que desligaram aqui, né? Vou pedir para alguém, Alexandre, por favor, você que tem mais experiência, ali tem na página, área de trabalho, avisos, marcado o dia de hoje. Põe no último slide desse aviso, vai aparecer essa ênfase que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Cristo veio chamar pecadores ao arrependimento e denunciar a incapacidade da religião. Como Cristo faz isso? O primeiro texto vai nos dizer no versículo 13 que Cristo mantém o objetivo, o alvo do seu ministério. O objetivo, o alvo do ministério de Cristo é ensinar. Olha o versículo 13. Jesus saiu outra vez para a beira-mar, não para pescar, não para curtir uma praia, não para pegar umas ondas. Jesus não estava de férias em Ubatuba.
Jesus foi à beira-mar com um objetivo, está ali. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Qual o propósito de Deus? O propósito de Deus em Cristo, através de Cristo, por meio da sua palavra, foi ensinar os homens. O trecho dos evangelhos começa mais uma vez então enfatizando o centro das ações de Cristo. E o centro da ação de Cristo é: Jesus ensina aos homens a palavra de Deus. Como é que a gente pode fortalecer essa ideia nas Escrituras? Volta um pouquinho para a gente relembrar. Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Jesus tinha um alvo: proclamar as Escrituras, ensinar as Escrituras. Versículo 21, Marcos 1, 21. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Marcos capítulo 1, verso 38. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para que os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Versículo 39. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas. Qual o alvo, o projeto de Cristo? Ensinar. Ele não perdeu o seu objetivo. Marcos capítulo 2, verso 2. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Cristo então, mais uma vez, agora no texto em que estamos vendo, no capítulo 2, a partir do versículo 13, continua o seu alvo. Ele vai sair da onde está, ele vai rodear os lugares, e o seu objetivo não é fazer turismo, o seu objetivo não é curar as pessoas, o seu objetivo primeiro não é enfrentar Satanás e expulsar Satanás, mas o objetivo primário de nosso Senhor Jesus Cristo: Ele quer ensinar a palavra. Para quê? Por quê? Porque Cristo veio chamar pecadores ao arrependimento e denunciar a incapacidade da religião. Como é que Cristo pode fazer isso? Através da palavra, através do Evangelho, através daquilo que Deus deu a Ele para fazer. A palavra encarnada no meio de nós. Jesus veio para trazer esta ênfase, e nós precisamos aprender com Cristo. A ênfase dele é também hoje a ênfase da igreja. A ênfase de Jesus: chama pecadores ao arrependimento e denuncia a incapacidade da religiosidade para a justificativa do homem. Qual deve ser a ênfase da nossa vida? Qual deve ser a ênfase do nosso ministério? Qual deve ser a ênfase da nossa igreja? Chamar pecadores ao arrependimento e denunciar a incapacidade da religiosidade em justificar os homens. Vamos ver como Cristo fez isso neste momento? Segunda coisa que eu quero então mostrar aqui no texto: Cristo, Ele se relaciona com os pecadores com o objetivo de salvá-los. Do versículo 14 ao versículo 17 que nós lemos em Marcos capítulo 2, conta a história de que então Jesus encontrou o discípulo Levi.
Levi está sentado, muito provavelmente perto de onde Jesus está pregando, e de longe Jesus pregando, e ele pregava na beira da praia, porque a sua voz podia ir longe. Jesus não tinha microfone, então ele tinha que falar alto. À beira da praia o vento levava a voz de Jesus, era um microfone natural. Muitas vezes ele falava para os discípulos: pega o barquinho e me leva um pouco para lá. E aí ele pegava aquela grande multidão e todos conseguiam ouvir através do microfone natural a voz do Evangelho. Levi está ali, preocupado com os seus afazeres, trabalhando. E Jesus, depois de ensinar as multidões, Jesus olha para Levi especificamente e diz: Levi, vem e me segue. É claro que existe um contexto. Levi não iria levantar do nada, seguir Jesus do nada, abandonar o que estava fazendo do nada. Jesus tinha um propósito na vida de Levi, e Levi, ao ouvir a mensagem de Jesus, comprou aquela ideia, quis fazer o que Jesus fazia, quis fazer parte do grande projeto de Cristo. Só que houve um grande problema. Ao chamar Levi, Jesus Cristo escandalizou os mestres da lei. Os religiosos de então viram aquela postura e disseram: como assim? Como é que Jesus vem chamar Levi ao invés de chamar um fariseu, um saduceu, um sacerdote? Sabe quem é Levi? Levi é um publicano. Sabe o que é um publicano, irmão? Vou falar para você o que é um publicano. Publicano eram os coletores de impostos. Roma dava então trabalho para os judeus. Qual era o trabalho que ele deu para Levi? Você vai cobrar impostos dos seus conterrâneos. Olha como ele era querido pelos conterrâneos. Ele trabalhava para Roma dentro do ambiente judaico. Não é que Roma diz: vem aqui em Roma trabalhar aqui dentro de Roma como judeu, recebendo dinheiro, imposto dos romanos. Não, você serve a Roma, vai cobrar dos seus vizinhos, dos seus parentes, dos seus irmãos de fé, coletar impostos e entregar na mão do imperador. Segunda coisa que trazia ali um problema para os publicanos, cobradores de impostos, que a maioria deles, assim como os deputados do Brasil, ao ver a possibilidade de enriquecer por fora, tinham uma brilhante ideia: vou botar um jurinho aqui no imposto, vou botar os meus 3%, os meus 5%. E então a maioria dos cobradores de impostos, voltados por causa do seu pecado, cobravam impostos dos seus irmãos e ainda mais tiravam dinheiro deles para o seu próprio bolso. Olha como era a vida desses homens. Como eles eram vistos pelos judeus? Como traidores. O que ensinavam os rabinos acerca dos publicanos? Os rabinos, líderes das sinagogas, ensinavam lá nas sinagogas o seguinte: não fale com o publicano, não convide um publicano para ir à sua casa, não diga oi para um publicano, não faça com que ele venha à sinagoga, porque era proibido o publicano entrar na sinagoga. Não se misture com o publicano de jeito nenhum. E mais, dentre os homens honrados que eram muitas vezes escolhidos dentro do povo judeu para servir de juízes dentro do próprio povo, jamais haveria entre eles um publicano. Jesus está falando para a multidão, tem muita gente ouvindo Jesus, tem líderes da lei ouvindo Jesus, e Jesus sai dali e olha para Levi e diz: Levi, vem, segue-me.
Levi abandona o seu posto, deixa de cobrar os pedágios e ele vai lá. Segundo grupo que escandaliza os fariseus e os mestres da lei, é que Jesus, neste momento, não só chama Levi para andar com ele, ser discípulo dele, mas Jesus vai comer na casa de Levi, porque ninguém, nenhum judeu, em sã consciência, podia ser a festa que fosse, iria na festa de um publicano. Jesus chama o camarada, vai na casa do camarada, senta na mesa dele para comer com ele e leva outros publicanos em uma jeitinha de má. A vida não é muito boa, porque está escrito no texto que eles perguntam aos discípulos: por que o teu mestre come com publicanos e pecadores? Que pecadores eram estes? Nós vemos em outros textos, como em Lucas capítulo 7, que Jesus é acusado de comer e beber com os glutões e beberrões. Então está ali publicanos, beberrões, glutões, provavelmente mulheres de má fama, que seguiam a Cristo porque ouviam a palavra de graça de Jesus, e eles estão sentados à mesa de Levi, o publicano, e eles estão comendo, e os mestres da lei começam a falar, a ficar ali angustiados, a religiosidade deles começa a saturar o coração, e eles olham para os discípulos e dizem: que isso? Como assim? Como é que o mestre de vocês senta na mesa com publicanos e pecadores? Essa é a pergunta. Está aí no capítulo 3, no versículo 2, desculpa, no versículo 15. Durante a refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, porque muitos seguiam. E aí o fariseu pergunta então no versículo 16: por que? Não tiveram coragem de perguntar para Jesus, perguntaram para os discípulos: por que ele come com pecadores? Por que ele se assenta na roda com publicanos? Por que ele não é como nós? Porque ele, sendo um rabi, não ensina o que os outros rabi lá do templo ensinam? Você não deve conversar com pecadores e publicanos, você não deve se assentar com eles, você não deve andar com eles, você não deve dar atenção para eles, e muito menos participar de uma comida na casa deles. Não faça isso. Porque Jesus não ensina a mesma coisa que os rabinos judeus ensinam? Jesus então aproveita a pergunta dos fariseus aos seus discípulos para ensinar a respeito do qual é o seu maior propósito. O maior propósito de Cristo ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus diz então no versículo 17: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. São os doentes que precisam de médico, são os doentes que precisam ser socorridos, são os doentes que precisam ser ajudados. Eu vim com esse objetivo para salvar, para livrar aqueles que estão em pecado. Por que eu estou dizendo que ele veio chamar pecadores ao arrependimento, se a palavra arrependimento não está nesse texto? Por causa do contexto. Lá em Marcos capítulo 1 diz que quando João Batista foi preso, Jesus começou a pregar, e a pregação de João Batista, herdada por Jesus, é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem pode se arrepender se não for um pecador? Então Cristo disse: o meu alvo, o meu objetivo
é que aqueles que são doentes encontrem em mim a solução para a doença deles. Não a sua doença física, mas a sua maior doença, o pecado. O contexto do ensino, então, mostra para nós que este arrependimento era algo que Jesus fazia em todo o tempo. Provavelmente ele ensinou na beira do mar ali, para aquela grande multidão. Provavelmente Levi, ao ouvir da onde estava, foi tocado pelo Espírito. E quando Jesus chegou para ele e disse: vem Levi, vou. Levi já estava arrependido do seu pecado. Agora, ao dizer Jesus que não veio chamar os justos, que não veio chamar os saudáveis, Jesus não estava dizendo que os fariseus eram justos. Jesus não estava dizendo, na verdade, que os fariseus não precisavam se arrepender, muito pelo contrário. Jesus estava usando essa palavra para eles, para confrontá-los. Jesus estava sendo um pouco ou muito irônico para com os fariseus. E por quê? Porque o próprio Cristo e toda a sua palavra nos dizem que não existe nenhuma pessoa sadia neste mundo. Não existe ninguém neste mundo que não seja contado com os pecadores. Então, quando Jesus veio dizendo assim: olha, eu vim chamar pecadores, Jesus está dizendo para nós que todos são pecadores. Só que dentro do contexto, alguns ali achavam-se santos, achavam-se saudáveis, achavam que não precisavam se arrepender. Como é que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso? Jesus, por exemplo, quando ele se encontra com aquela mulher em adultério, em João, o que acontece? Os homens levam a mulher até a presença de Jesus e dizem para ele: mestre, Rabi, o que o senhor vai ensinar a respeito disso? Essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés nos manda que nós devemos apedrejar tal mulher. Tem aqui a mulher pega em adultério, tem aqui a gente com um monte de pedra, e nós queremos fazer esse ato. Só vamos dar ao Senhor a possibilidade de dizer para nós: faz logo. Jesus olha para aquela situação e ele vai ensinar uma coisa que os discípulos não tinham aprendido. Ele vai ensinar uma coisa que os mestres da lei não tinham aprendido, mas que é clara em todas as escrituras: que todos os homens se corromperam, que todos os homens estão destituídos da glória de Deus, que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E a resposta de Jesus para aqueles homens é: tudo bem, apedrejem, mas façam isso a partir daquele que não tem nenhum pecado. Pode tacar pedra, mas o primeiro a atacar seja aquele que não tem pecado. Então, irmãos, o contexto das Escrituras nos mostra que Jesus estava dizendo aos fariseus: vocês se acham saudáveis, vocês pensam que a religiosidade de vocês os faz saudáveis, mas a verdade de Deus é que nenhum homem nascido dentre todos os homens é saudável, espiritualmente falando. Nenhum homem é livre do pecado. E aonde a gente vê isso, irmãos? Romanos capítulo 3, abra comigo, versículo 9 ao versículo 12. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum
justo sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. E não há nenhum sequer. Nenhum. Sendo judeu, filho da lei, sendo gentil, diante de Deus estamos todos balizados por um único problema: todos os homens são devedores diante da justiça divina. Jesus então estava dizendo e ensinando também o que ele faria em Romanos 5, versículos 6 ao 9. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira. Ora, é muito claro, Cristo veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele não veio anunciar outro evangelho. Ele não veio dar uma outra saída. Ele não veio para fazer divisão. Olha, os fariseus são justos, os outros são doentes. Não. Ele só estava querendo mostrar para os fariseus que a justiça deles é uma justiça enganosa, mentirosa. Como Cristo poderia salvar o pecador se Cristo menosprezasse os pecadores? Como Cristo poderia levar uma mensagem para os pecadores se Cristo não participasse da mesa com eles? Como Cristo poderia levar alguém ao arrependimento se não tivesse condição de anunciar a essa pessoa que ele, como todos os homens, estão debaixo do pecado? Queridos irmãos, o que nós percebemos nesse texto é que Jesus tem um alvo muito claro. Ele se aproxima dos pecadores, ele janta com eles, ele convida outros, porque ele quer fazer parte da vida deles, ele lhes anunciar a boa nova de salvação. Cristo tem um alvo muito claro, Cristo tem um objetivo muito claro, e por isso partilha a mesma mesa com pecadores e publicanos. Terceira e última coisa que nós aprendemos nesse texto: Cristo não só veio chamar pecadores ao arrependimento, Cristo também veio denunciar a incapacidade da justificação por meio da religiosidade. E há aqui no versículo 18, capítulo 2, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 6, três histórias, três situações. A primeira situação é que os discípulos, os fariseus estão ali. Jesus diz para eles: olha, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. E parece que os fariseus entenderam a jogada de palavra de Jesus. Parece que eles entenderam que Jesus estava sendo irônico com eles. E rapidamente eles foram se defender. Eles foram se defender querendo dizer para Jesus: esse camarada aí não entende nada das Escrituras. E nós vamos provar que nós somos justos. E olha o que eles falam para Jesus no versículo 18. Os discípulos de João e os dos fariseus estavam jejuando.
Então algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus não? Você está acusando os mestres da lei, dizendo que eles não são justos? Mas são sim, olha aí, eles jejuam. Eles jejuam. Segunda história que eles usam para Marcos, deixa bem claro aqui, para identificar aquela questão de justificação por obediência da lei ou por obediência de normas rabínicas. A segunda história se dá porque os discípulos estão com fome e eles passam perto de uma plantação de milho, mas é sábado, e aí os discípulos vão lá e começam a arrancar espigas de milho. Eles iam fazer um milho assado, como eu comi lá na Bahia, pegando os milhos, e os mestres da lei vêm aqui e dizem: opa, olha aí, eles estão quebrando sábado. No sábado não pode colher o milho. A terceira história é de Cristo pessoalmente, que entra na sinagoga num dia de sábado, e há ali um homem de mão atrofiada, irmãos, e lendo o texto parece que o pessoal convidou aquele rapaz para estar lá, porque a Bíblia diz que eles ficaram ali olhando para ver se Jesus iria curá-lo no dia de sábado. E Jesus então, percebendo que eles estavam armando a situação para Jesus usa de misericórdia e cura aquele homem no sábado. A primeira justificação, pessoal, que vemos no texto, então, irmão, é que os discípulos dos fariseus e até mesmo os discípulos de João, primo de Jesus, profeta que veio abrir o caminho, que estava na mesma onda de Jesus, eles também jejuam. Por que que os seus sentam na mesa, comem e bebem com pecadores e glutões e publicanos? Está errado. Nós somos justos, você não está ensinando justiça. Qual é o contexto aqui, para a gente entender, de jejum? Como é que os fariseus jejuavam? Os fariseus, irmãos, eram os caras que mais gostavam de se mostrar. Então tudo que eles faziam era para se mostrar. Se eles iriam orar, eles não oravam na casa de ninguém, eles falavam: vamos lá na praça. E na praça eles estendiam a mão, bem pentecostal, aleluia, para todo mundo ver que eles estavam orando. E como é que eles jejuavam? O jejum deles era extremo. O jejum deles fazia com que eles não engolissem a própria saliva. Então como é que você sabia que um fariseu estava jejuando? Primeiro, que você conhecia o fariseu pela sua veste, como ele se vestia. Segundo, porque quando ele andava na rua assim, você sabia que ele estava jejuando. E as pessoas olhavam para aquilo e diziam: olha que homem santo, não engole a própria saliva. E Deus que conhece os corações dizia: olha que homem hipócrita. E é isso que Jesus está aqui despertando na cabeça deles. Agora nós temos um problema. Por que os discípulos de João jejuavam? Mas nós temos a saída, está no capítulo 1, versículo 14. Muito provavelmente esse jejum era por causa de um propósito. Eles estavam jejuando porque o mestre João Batista estava preso. João Batista estava preso. Os seus discípulos aprenderam com João que todas as coisas pertencem ao Senhor, que eles são ministros do Senhor, que eles são servos do Senhor, e então havia uma dificuldade e eles foram buscar no Senhor. E eles então estavam jejuando, não por si mesmos, não para se mostrar, mas porque eles buscavam em Deus uma solução que só o próprio Deus poderia dar. Mas Jesus
não justifica o jejum de um ou de outro. Jesus, embora fosse muito duro com os mestres da lei, o objetivo de Jesus era que eles fossem despertados. Jesus também queria que aqueles mestres da lei, em um momento, o reconhecessem como Senhor. Jesus também queria que os mestres da lei fossem salvos, irmãos. Como é que a gente sabe disso? O contexto da palavra de Deus em Timóteo diz: o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Há um propósito. Por que Deus demora tanto a voltar? Por que Deus não pune mais poderosamente essas situações todas que o mundo? Porque o desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação. Jesus, embora fosse duro com os mestres da lei, tinha um objetivo: eu quero chamar vocês ao arrependimento. E por causa disso, a resposta de Cristo aqui tinha o objetivo de levá-los a entender o que Jesus queria dizer, levá-los a entender que a justiça própria adquirida pela obediência da lei, segundo a interpretação das Escrituras que eles mesmos faziam, os mestres da lei diziam que a salvação e a bondade de Deus e a ida para uma vida pós-morte só viria sobre aqueles que obedecessem à risca a lei, segundo os ensinos e a interpretação dos rabinos. Era isso que eles criam. E então, quando Jesus destruía o ensino rabínico, eles se ofendiam. E Jesus queria ensinar para eles o quê? Que a obediência da lei, a obediência à religiosidade, não pode justificar o homem diante de Deus. Qual o propósito de Cristo? Cristo veio chamar pecadores ao arrependimento e denunciar a incapacidade da religiosidade em justificar o homem. Qual a resposta de Jesus? Jesus lança uma metáfora. Jesus não agride ele, Jesus não vai debater sobre o jejum, Jesus não vai fazer nada disso, mas diz lá, interrogado a respeito disso, Jesus, a partir do versículo 19, começa uma metáfora, e a metáfora aí parece uma questão de uma festa de casamento, e Jesus diz então: olha, como podem jejuar se o noivo está com eles? Você já pensou se você recebesse um convite de casamento e estivesse lá um convitinho da festa, e no convitinho da festa estivesse escrevendo assim: compareça para um período de 12 horas de jejum com os noivos. Essa é uma festa meio fracassada, né? Porque a ideia das bodas, o que é? Alegria. Nós vamos festejar o casamento, e para festejar o casamento tem que ter o quê? Comida, irmãos, não é? Tem que ter comida, tem que ter bolo, tem que ter bem casado, tem que ter docinho, tem que ter salgadinho. É gostoso ser em casamento, quando você senta na mesa, o cara vem com aquela carta do que vai ter no casamento, que você não consegue nem segurar com as duas mãos, você fica feliz, né? Você fala: oh glória, hoje. Então, Cristo está aqui dizendo para eles em uma metáfora: como é que podem jejuar se o noivo está na festa? Se a festa é de casamento, e no momento em que Jesus está, é um momento de celebrar. E o que Jesus está lançando luz sobre os fariseus? Olha, eu vi, na Bíblia está escrito a meu respeito: Deus conosco, o Emanuel, eu estou aqui. Não é hora de outra coisa a não ser glorificar. Não é hora de outra coisa a não ser de festejar. Deus está conosco.
E eles estavam preocupados com o jejum que Jesus não fazia, com a religiosidade que Jesus não praticava, com a falta de respeito em ensinar seus discípulos a jejuarem como os rabinos judeus faziam, guardadores da lei, ou como pelo menos os discípulos de João Batista. E por causa da religiosidade eles não conseguiam enxergar que diante deles estava o grande eu sou. Segunda coisa que Jesus tenta lançar na mesma metáfora: além do noivo estar com vocês, não é possível numa festa alguém colocar uma roupa velha, e não é possível consertar uma roupa velha com um remendo de roupa nova. Não é uma boa ideia, gente. Como é que você tem uma calça de jeans novinha e uma outra velhinha? A velhinha faz um buraco, aí você pega a nova, corta e coloca na velha. Não é sábio, não dá para entender. Outro problema: a primeira engordadinha que você der, ou abaixadinha que você der, o pano novo vai fazer o quê? Rasgar o velho. Então o que Jesus quer dizer com isto? Jesus quer dizer com isto o seguinte: Jesus não veio trazer novidade para a religião antiga. Jesus não veio trazer coisa nova para colocar em conceitos humanos e interpretações erradas a respeito da graça de Deus. Jesus não veio para isso. Jesus veio para trazer uma roupa totalmente nova. E era essa roupa que Jesus queria colocar sobre os mestres da lei. E eles não entenderam. Estavam presos na sua religião, estavam presos nos seus conceitos. Terceira e última, Jesus disse: gente, não se pega um vinho novo e coloca numa vasilha de couro, ou em algumas versões um odres velho. Por que não? Porque o odres é feito de couro e o vinho novo é forte, ele é denso. Então você pega o odres novo com o vinho novo, tampa ele e deixa envelhecer. Vão envelhecer os dois juntos. Se você pegar o couro velho que envelheceu com outro vinho e pegar um vinho novo, potente, colocar no odres velho e deixar ele descansar, o que vai acontecer? Depois de um tempo, o vinho novo vai furar o odres velho, vai cair no chão, o odres vai estar furado, o vinho vai estar derramado, você perdeu tempo. O que Jesus quer dizer com isso? A mensagem de Cristo poderosa. Qual mensagem? Eu vim chamar o homem pecador ao arrependimento e denunciar a incapacidade da religiosidade na justificação do homem. Essa mensagem poderosa, ela não pode ser colocada dentro de alguém que não quer compreender a mensagem, quer continuar na sua religião, quer continuar na sua vida antiga, quer continuar fazendo as coisas das mesmas maneiras e simplesmente agregar e dizer: olha, dentro de mim tem vinho novo. Não dá certo, porque está desperdiçando a palavra e está corrompendo aquele que recebeu a palavra, está destruindo, porque ele está vivendo na mentira. Jesus disse: não dá. Então na primeira história Jesus lança para ele dizendo: olha, eles não vão jejuar agora é tempo de festa. Mas ele termina dizendo: chegará um dia que eles vão jejuar, quando o noivo for tirado, quando acabar a festa,
Vai chegar um dia que eles vão jejuar, mas não vão jejuar igual os judeus, não vão jejuar igual os fariseus, porque Jesus nos ensinou a jejuar. Lá em Mateus capítulo 6, do versículo 16 em diante, ele diz: quando você jejuar, não faça como o fariseu, porque o fariseu, quando jejua, ele faz cara de ó coitado. Você não, você está em jejum, você vai sair na rua, passa óleo na sua face, e você sai festejando, você sai alegre, porque o jejum não é momento de tristeza, jejum é momento de devoção, jejum é momento de adoração, jejum é momento de gratidão, jejum é momento de participar das coisas de Deus. Esse é o jejum. Jejum é para santificação, jejum é para disciplinar o nosso coração em Deus. Esse é o jejum. Então Jesus disse: chegará uma hora, chegará um momento em que eles vão jejuar. Duas outras coisas que o texto, ou melhor, a segunda justificação que o texto nos mostra. Eles dizem: não, nós somos justos. Por que nós somos justos? Porque nós guardamos o sábado. Já ouviram esse discurso em algum lugar? Vocês não são justos, vocês não guardam o sábado. Nós somos justos, nós guardamos o sábado. Como é que o Senhor, sendo o rabi desses homens, deixa eles pegarem espiga no sábado, descascarem a espiga no sábado, fazerem fogueira no sábado, comprarem espeto no sábado, envincarem na coisinha e ainda fazer uma pipoquinha no fogo e comer aquilo lá? Vocês não sabem que o sábado não pode? Como é que o Senhor, sendo o Senhor sendo o rabi desse povo todo aí, como é que o Senhor entra numa sinagoga, que é dia de ler a palavra, é dia de contemplar o Senhor, e cura aquele infeliz com a mão ressecada, que ele fosse curado outro dia, não no sábado? Nós somos justos, nós guardamos o sábado, nós somos justos porque a nossa religiosidade nos justifica. Jesus veio para demonstrar a ineficiência, a ineficácia da religiosidade em justificar os homens diante de Deus. Jesus então tenta ensiná-los usando o exemplo inquestionável do rei Davi. O rei Davi para eles era todo especial. E aí ele diz: então, você está falando que os meus discípulos não podem comer espiga no sábado? Tudo bem. Então, junto com os discípulos, vamos condenar o rei Davi? Opa! Mesmo peso, a mesma medida. E o que fez Davi? Davi entrou na sala santíssima, no lugar santo, pegou os pães que pertenciam aos sacerdotes, que não era digno dele como rei comer, e muito menos daqueles homens lá que andavam com ele. Mas eles estavam com fome, e eles fizeram isso, e Deus não os puniu, porque o Deus da graça mostrado no Velho Testamento é um Deus que quer ensinar princípios e não leis rígidas. Jesus aproveita para mostrar que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E ele diz que no sábado também é tempo de fazer coisas boas. E Jesus disse que aquele homem com a mão ressequida precisava de uma coisa boa, precisava de um milagre, e foi isso que Deus fez. E como é que Jesus termina? O Deus conosco, vocês não estão enxergando, o Senhor de toda a terra, o Emanuel, encarnado no meio de vós, eu estou mostrando neste momento para vocês
Eu sou o Senhor do sábado. Propósito de Cristo Jesus, que é o Senhor do sábado, que tem toda a autoridade para demonstrar que o sábado não estava vivendo de acordo como Deus desejava. Esse Cristo tem um propósito, irmãos. Veio chamar pecadores ao arrependimento e denunciar a incapacidade da religiosidade humana em justificar. Quero terminar nessa noite dizendo o seguinte: Jesus mais uma vez é evidenciado como alguém que veio para chamar os pecadores ao arrependimento por meio do Evangelho. Jesus faz isso, e Marcos mais uma vez bate nessa tecla, porque essa é a única saída para todos os seres humanos, porque todo ser humano é pecador, todo ser humano, não há nenhum justo Senhor. Quero convidar você a pensar nesta noite então sobre a seguinte questão: será que você compreendeu que Cristo veio para comunicar a graça de Deus ao pecador e a convidá-lo a se arrepender da prática do pecado? Você crê nisso? Jesus veio para te chamar como um pecador a se arrepender do seu pecado. O propósito de Cristo na cruz, irmãos, é para você ter condição de se arrepender dos pecados. Esse é o maior propósito de Deus. É também mostrar para você que não adianta você querer se justificar por meio da sua religiosidade. Você já entendeu isso? A sua religiosidade não justifica. Nada do que você faz diante de Deus em sua religiosidade conta ponto para você como salvação, como justificação. É impossível o homem, o ser humano, ajudar Deus em nos salvar, em salvar a si mesmo. É impossível. Por isso Deus enviou Jesus Cristo. Eu costumo dizer, se o homem pudesse ser salvo pelos seus próprios atos, Deus seria um tolo ao enviar seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Deus não é tolo. Agora, você que já conheceu o amor de Cristo na sua vida, há uma outra aplicação para nós. Assim como Jesus se aproximou dos pecadores com o objetivo de chamá-los ao arrependimento e mostrar a ineficácia da religião e da religiosidade, eu e você somos chamados com o mesmo propósito. Nós temos que aproximar dos amigos, dos parentes, dos não conhecidos, daqueles que ainda não ouviram o Evangelho, com um propósito claro: chamá-los ao arrependimento. Falar para eles que vocês estão vivendo uma vida longe de Deus, vocês estão vivendo dentro de um conceito de religião que não salva, e nós temos a saída para tudo isso. Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, e o Evangelho é a graça de Deus na cruz. Assim como o propósito de Cristo foi chamar os pecadores ao arrependimento e denunciar a ineficácia da religiosidade na justificação do homem, esse também é o papel da igreja. E a igreja não é esse templo, a igreja não é a sua denominação, a igreja é você que já foi alcançado por esse Evangelho, que já participa da graça de Cristo, que já entende que os seus pecados foram
sarados pelo sangue de Jesus, que entende que não havia outra saída para você, e agora você vive uma vida de abandono do pecado para a glória de Deus. Será que você entende isso? Será que você encontra este propósito na sua vida hoje? Será que a gente age desta maneira, olhando para aqueles que estão lá fora? Eu vou me aproximar, eu vou fazer amizade, eu vou estar próximo, junto, porque eu quero uma oportunidade de convidá-lo a se arrepender dos seus pecados. Eu quero uma oportunidade para dizer a ele que tudo que ele faz é ineficaz diante de Deus, mas que pela misericórdia Deus, na graça que tem, enviou o seu Filho Jesus, e ele pode transbordar de alegria, como nós que já o conhecemos fazemos. Quero orar por nós nesta noite, para que Cristo, em nome de Jesus, traga de novo esses conceitos ao nosso coração, ao ponto de mudar as nossas vidas e de nos fazer muito mais interessados naqueles que não ouviram o Evangelho de nosso Senhor Jesus, para que eles possam encontrar a mesma graça que foi depositada sobre nós, e que hoje nós celebramos com o noivo a esperança do casamento na eternidade. Feche os teus olhos por um momento, curva sua cabeça, pense a respeito da sua fé. Talvez você, mesmo vindo numa igreja evangélica, acredita que esta igreja, a religião desta igreja pode te conduzir ao céu. Isso é uma mentira. Nenhuma religiosidade, seja ela evangélica, católica, espírita, qualquer outra, pode conduzir o homem à salvação. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, confesse-os nesta noite, deixe-os nesta noite, crie coragem de denunciá-los em oração. Se você acredita na religião, destrua isso nesta noite em nome de Jesus. Deposite toda a tua confiança e esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E você que já entendeu o Evangelho, irmão, desperta. O propósito de Deus para a tua vida é que você convide pecadores ao arrependimento e denuncie a eles que a falsa religião, a religiosidade, não é a saída para a vida deles. O propósito de Deus é que você tenha amigos não crentes para fazê-los cristãos como você. Isso tem que ser o propósito do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, oro por mim, pelos meus irmãos, oro clamando ao Senhor por misericórdia, por graça incomparável, para nos fazer, ó Deus, enxergar que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor já fez todas as coisas e nos conduz a elas por meio da tua palavra. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a perceber que o Senhor tem nos chamado para exaltar e glorificar o teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.